Quando ia terreno com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Bom dia, bom dia, bom dia! Vocês devem estar se perguntando o que é que Gé Anderson hoje tem na cabeça, né? Começar a aula assim, dançando ao som do Luiz Gonzaga, mas vocês vão entender que isso faz parte da aula de hoje. Chega garotada, chega menino, chega menina, vamos aproveitar a aula de português dessa manhã. Então, gente, ó, essa é a nossa aula de número 5, tá? Anotem aí para não se perderem. Acho que vocês devem estar aí rindo do professor, né? Mas acontece. A gente tem que fazer de tudo um pouco nessa vida para ficar bem. O importante é ficar bem, é estar feliz consigo mesmo, tá? Então, vamos viver da maneira que a gente acha legal. Eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam, ó, tudo belezinha, tá bom? Gente, falando agora em coisa séria, a nossa aula de hoje, ela vai estar localizada, ó, deixa eu só relembrar mesmo para ter a certeza, no capítulo 3 do livro de vocês, a partir da página 62. Hoje, nós vamos falar a respeito de 2 gêneros textuais. Lá vem Gé Anderson de novo com essa história de gênero textual. Pois é, nós vamos estudar sobre causo e conto popular. 2 marcas da oralidade que se destacam muito entre nós, entre as pessoas mais velhas, principalmente, porque elas têm uma mania de contar histórias para cada um de nós. Por exemplo, quem nunca foi à casa do avô ou da avó e de repente eles começam a contar uma história do tempo que eles eram menino. Vixe, meu Deus do céu, do tempo que minha avó era menina, eu não sei nem onde era que meus pais estavam ainda. Então, pois é, quando a gente vai lá, eles começam a contar algumas historinhas para nós sobre sua infância, ou então histórias que os avós deles também contavam para eles. Coisas que estão ao dia a dia, ao cotidiano de cada um, tá certo? Então, é a partir daí que eu quero dar início à explicação do gênero textual da aula de hoje, de número 1, o gênero causo. O que é um causo? O causo nada mais é uma narrativa do que uma de uma história. Essa história, por sua vez, ela pode ser fictícia. O que é fictícia, professor? É aquela história que eu crio, que eu penso na minha cachola em como fazer e vou escrevendo aqui no meu módulo, no meu livro, para narrar para outra pessoa. Não que ela seja real. Mas também o caso, além de ser fictício, ele pode ser real. Ele realmente pode ter acontecido, gente. E é aí que nós vamos começar a ver que esse gênero textual, ele faz parte da rotina das pessoas. Ele faz parte, por exemplo, dos momentos de conversa, de roda de conversa dos adultos, dos nossos antepassados. E a gente pode até encontrar alguns casos de causos sendo contados no próprio YouTube. Vocês colocam lá, ó, causos do Geraldinho, por exemplo. Aí vocês vão escutar uns causos bem legais. Então, quando nós falamos em causo, a gente tem que ter na cabeça
que ele serve para contar histórias. Essas histórias, elas podem ser fictícias ou reais, não é isso? E, professor, como foi que surgiu esse tal de causo? Então, gente, o causo, ele surgiu da necessidade dos nossos antepassados, das pessoas mais velhas do que nós, de registrarem as histórias ou os acontecimentos que eles vivenciavam. Se vocês pararem para pensar, antigamente muitos dos nossos familiares, eles não podiam ir à escola, eles não podiam ter acesso a um livro desse que nós temos hoje. Eles tinham que trabalhar duro ou simplesmente não tinham condições mesmo de estudar. E aí muitos eram analfabetos. Por exemplo, quando eu tenho alguém analfabeto, geralmente essa pessoa não consegue escrever, não é isso? Olha o que acontecia. Eles tinham muitas histórias para contar, que eles vivenciaram, ou que eles queriam criar mesmo. E para que essas histórias não se perdessem, ó, durante o tempo, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a contar essas histórias para seus filhos, para seus netos, para os seus sobrinhos. E assim essas histórias passaram de geração a geração. Logo, esses registros, com o passar dos anos, tudo bem até aí? Uma outra marca característica desse tipo de gênero textual é que o causo ele costuma ser uma narrativa curta. Como assim, professor? Uma narrativa curta? Eu não estou entendendo mais nada. Gente, uma narrativa curta é quando eu conto a minha história para vocês, só que essa história ela não é grande, ela não é como o livro do Pequeno Príncipe, por exemplo, que demora muito para a gente ler. Ela, no máximo, vai durar uns 5 minutos, 10 minutos, digamos assim. Por isso que é chamado de narrativa curta. Dentro dessa narrativa, é característico também a questão da oralidade. Ou seja, vai ser um gênero falado. Eu vou sempre contar essas histórias, tá bom? Outro fator que nós podemos observar dentro do gênero causo é que ele possui a marca de, por exemplo, ter fatos voltados para o humor. Eles costumam fazer rir. Quando eles não fazem rir, eles carregam uma atmosfera misteriosa. Causos de lobisomem, lendas urbanas. Então, ó, eles podem trazer uma sensação de mistério, de suspense também, tá bom? Outro fator também presente dentro desse tipo de gênero textual é que os personagens que aparecem dentro dessas histórias contadas, eles costumam ser identificados não só por seus nomes, mas pelos traços que eles possuem. Como assim os traços? Pelo suporte físico da pessoa, pelo porte, perdão, físico da pessoa, pela profissão que ele tem, pelo lugar que ele mora. Eu poderia dizer assim, ó, no meu caso, um personagem vai se chamar Chiquinho de Aroeira. Por que Chiquinho de Aroeira? Aroeira vai ser um lugar que eu criei aqui, que ele mora. Então eu não vou identificá-lo só pelo nome, mas também pelo local. Isso é bem comum dentro desse tipo de narração, gente. Vocês sempre vão observar que os personagens vão fazer referência a outras coisas. Tudo bem? Eu posso chamar Zezinho do Pescoço Fino, por exemplo. Vai ser como o contador da história vai relatar
o personagem, vai descrever o personagem. Então, se eu falo em descrever, há também momentos, né, de descrição, de mostrar como as coisas são, como elas acontecem. E aí, gente, eu iniciei a aula, que vocês ficaram aí rindo de mim, que eu sei. Deus está vendo, viu? Vocês rindo de mim, porque eu estava dançando ao som de Asa Branca, do Rei do Baião, e cantando também. Se vocês perceberam, nessa letra da canção, Luiz Gonzaga ele canta com um tom voltado mais para uma linguagem informal. Como assim uma linguagem informal? Aquela linguagem que é característica da fala das pessoas, que não precisa ser regida por normas gramaticais. Então, quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de Sanjão. Veja, eu perguntei tamanha judiação. Aqui eu tenho um registro oral de como realmente os nordestinos falam. Então, pessoal, vamos se ligar nisso, porque dentro dos causos a gente vai encontrar esses registros orais, ou seja, marcas da fala da pessoa. Então, se revela a fala da pessoa, vai ser constantemente notado a questão do sotaque. E aí, quando eu falo em sotaque, eu quero falar para vocês de algo chamado variante linguística. O que seria essa tal de variante linguística? A maneira que eu e você falamos, a de um lugar para outro, de um grupo de pessoas para outro. Por exemplo, alguns livros, eles dizem assim: o nosso avô foi conhecer nossa avó, eles costumavam chamá-las de pão. Ô senhora, você é um pãozinho. Veja, essa palavra pãozinho não é mais usada atualmente para se referir às pessoas. Eu posso dizer, essa senhorinha que antes era um pãozinho, hoje é uma belezinha, é uma pessoa bonita, bonitinha, charmosinha. Veja, há uma evolução nas palavras, a depender de um tempo para o outro. Por exemplo, antigamente, as pessoas falavam muito assim, vós me ser, que queria dizer você, tá? Então, com o passar do tempo, isso foi ficando para trás. A variedade linguística, ela também pode ser vista de uma região para outra. Como assim? Eu posso falar a palavra pão de sal. Olha só, aqui, não sei se aí vocês conhecem, mas aqui na minha vila, no meu bairro, as pessoas chamam o pão francês de pão de sal. Mas também quando eu vou para outros lugares, eu posso escutar um nome carioquinha, pão francês. Então, são variações para o nome desse pão. Quem nunca ouviu referirem-se a abóbora como jerimum, macaxeira como mandioca? Então, são coisas que vão mudando de acordo com as regiões. Mas também as variantes, elas marcam as falas de grupos de pessoas. Vocês acham que os médicos, eles falam numa linguagem tão fácil como nós falamos? Eles têm que usar os termos técnicos, como eles aprenderam. Os surfistas, por exemplo, eles vão usar a linguagem dos surfistas. Os jovens vão chegar lá, e aí, tudo bom? Beleza? Como é que você tá? Diferente se eu fosse chegar para talvez o diretor da minha escola. Eu ia chegar, bom dia, tudo bom com o senhor? Como foi sua semana? Eu não ia chegar lá da mesma maneira que eu chego para os meus amigos. Fala aí, como é que você tá? Eu não posso fazer isso com o meu diretor, tá bom?
Então, ó, a variante linguística também está presente dentro do causo, porque vai demarcar o lugar, a fala de onde aquele personagem onde ele vive. Então, o sotaque vai ficar bem visível nos contadores de causo. Aqui no livro de vocês, a partir da página 64, vocês vão encontrar um exemplo de causo. O causo do matuto no futebol. Eu convido vocês a fazerem a leitura, tá bom? Vocês vão gostar, é bem engraçado. E quando vocês estiverem lendo, se atentem a isso que eu já falei, a questão do sotaque, a questão deles, do contador do causo, se referindo a outras pessoas, ao local de onde ele vem. Tudo isso, fazendo parte das características principais do causo. Nesse momento, eu vou ler um trechinho para vocês verem como seria mais ou menos que eles falariam, tudo bem? Me acompanha. Matuto no futebol. E esse tal de cinema? Que eu não sei nem como é. Não sei se é homem, se é mulher, se vem da lua ou do sol. Um teatro eu nunca nem vi. E também nunca assisti a um jogo de futebol. Pronto, gente. Então, agora que vocês viram como seria a contação de um caos, nós vamos passar para o segundo momento da nossa aula de hoje, que não é muito diferente do caos, não. Vai ser algo chamado conto popular. O conto popular, assim como o caos, ele também acontece por histórias narradas. Isso mesmo. São histórias também contadas de uma pessoa para outra. Mas agora, diferente do caos, eu vou ter personagens que participam dessa minha história. E eles vão sempre falar, eles vão trazer aquilo que o autor quis passar para nós leitores. Então, algo bem presente dentro desse tipo de gênero textual vai ser a noção de que o conto popular tem um início, um meio e o fim, e que ele apresenta narrador. O narrador, ele vai... Eu posso ter um conto onde eu mesmo sou o personagem e eu conto a história para vocês. Quando isso acontecer, o conto terá como narrador o narrador personagem, que é aquele que narra eu. Então ele conta suas vivências, ele conta experiências que ele vivenciou, que ele teve, que ele viu, tá? Diferente de um segundo tipo de narrador, que é o narrador observador. O narrador observador, ele agora não vai mais participar como personagem da história. Ele vai só, como o nome diz, observar os demais personagens que aqui estão e contar sobre a vida deles. E aí, gente, é que mora um segredinho para nós. Quando ocorrer essa contação por parte do narrador, ele pode permitir que os personagens falem ou também falar pelos personagens. Professor, como assim? É isso mesmo. O narrador, ele pode usar algo, anote isso aí que é importante, vai ter na nossa prova. Discurso direto e discurso indireto. O que seria cada um dos dois? O discurso direto é quando o narrador permite que o personagem fale exatamente como o personagem está pensando. Veja só.
Nos textos vocês vão encontrar, por exemplo, assim, ó. E Maria disse, eu preciso comprar pão. Quando acontece esse tipo de coisa, vocês viram que o personagem deixou a Maria falar. Maria disse, eu preciso comprar pão. Então aqui, ó, há a presença do discurso direto. Para identificarmos o discurso direto na escrita, tem algo chamado travessão, que nós já vimos nas aulas anteriores, viu? Pensa que eu esqueci, não. O travessão, lembra que dos usos dele seria para indicar a fala de personagens. Então, ele pode ser usado para indicar a fala de alguém, tá bom? E antes dele, vocês também vão ver os dois pontos. Agora, no discurso indireto, isso não ocorre. O narrador ele vai falar pelo personagem. Então, Maria não vai mais dizer que quer ir comprar pão, porque o narrador não vai deixar ela falar. Ele que falará por ela, assim, ó. E Maria disse que vai comprar pão. Maria disse que vai comprar pão, que ia comprar pão. Maria disse que quer comer pão. Enfim, Maria aqui não falou, tá bom? Discurso direto, o personagem fala. No indireto, o narrador é quem fala pelo personagem. Uma outra característica do conto popular é que ele pode ser conhecido como uma narrativa com esse nome. Porque é como se eu tivesse os personagens falando um com o outro. E nisso, de um personagem falar com o outro, vocês podem acompanhar aqui na página 73, vocês vão ver que quando esse tipo de coisa acontece, ela recebe o nome de turno de fala. O que seria o turno de fala? Por exemplo, o momento em que cada personagem tem para falar dentro de cada história. Ó, se vocês voltarem aí na página 71, por exemplo, a gente vai ter um conto popular chamado Os Três Homens Atentos. Vê, eu vou ler só um trechinho para vocês verem essa questão do turno de fala. 3 homens caminhavam juntos por uma estrada, quando passou por eles um velho muito apressado. Por acaso vocês viram o meu camelo? Ele perguntou, cheio de preocupação. O primeiro homem respondeu-lhe com outra pergunta. Seu camelo é cego de um olho? Vejam aí. Eu tive aqui um narrador que é observador. Ele não participa da história. E ele está contando um fato que aconteceu entre alguns personagens. E se vocês notaram, ele usou o discurso direto. Porque os personagens falaram sozinhos, sem o narrador falar por eles. Mas quando cada um dos personagens falou, ficou também claro que um outro personagem estava ouvindo, esperando que aquele falasse primeiro. Isso é chamado de turno de fala, que é o momento da fala de cada um dos nossos personagens. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que vocês aproveitem, tá? Vejam os vídeos, revejam quantas vezes for necessário para que vocês consigam entender. E se não entender, já sabem onde me encontrar, tá bom? Beijão, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!